Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma quinta-feira voltada aí para literatura e saúde mental. Oh, coisa boa! Estamos aí no dia 10 de novembro, 3h30 da tarde, para bater papo, começar esse ritmo, né, de entrevistas com o psicoterapeuta Cláudio Avelar. Vocês sabem agora que o podcast é voltado não só para a literatura, mas para a saúde mental, tendo em vista que depressão, ansiedade, enfim, precisamos falar sobre saúde mental devido a N coisas que vêm acontecendo ao nosso redor. Então, conscientizar e falar sobre temas importantes é a proposta junto com a literatura no canal, tá bom? Muito bem, para a gente abrir o nosso bate-papo, lembrando que hoje teremos psicólogos e escritores, tá? Os meus escritores moram no meu coração, eu jamais vou deixar eles de lado. Mas eu quero sim, e estou trazendo profissionais da área da saúde mental para que possam aí ter espaço, bater papo com a gente, tá? Então a gente vai começar essa quinta-feira trocando uma ideia, conversando, conhecendo mais o trabalho do psicoterapeuta Cláudio Avelar. Ele, muito gentil, topou bater papo com a gente sobre depressão, ansiedade e autoestima. O que essas três coisas têm em comum? Será que uma coisa está relacionada à outra? Então ele, com toda a experiência, vem para falar sobre isso, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E antes do nosso psicólogo entrar, o Instagram dele é cavelarpsi, com 2 L's, tá? Depois eu vou jogando aí para vocês na live. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindas, bem-vindas. Cláudio, que eu enviei aí para você. Sim. A Aline está aqui, muito bom. É necessário informar para a prevenção, sem dúvidas. Cláudio, querido, aqui está dizendo que você não pode participar. Vê se as suas permissões estão ok. Estou aceitando aqui. Entrou. Olá, Olá, tá tudo preto aqui ainda pra mim. a gente não está te vendo. A sua câmera está virada para o outro lado. Aí no meio Como que da é tua isso? tela, no meio, Deixa eu ver. tem duas sete. Agora, Aí, tô vendo aqui. agora sim. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Tudo bem? Que Obrigado pelo coisa convite. boa. Quero te agradecer o tempo, a disponibilidade de você ter aceitado vir aqui, falar, conversar com a gente um pouquinho sobre a sua área de atuação, sobre o seu trabalho, principalmente sobre saúde mental. Obrigada, tá?
Tá ótimo. Eu também agradeço o convite, né? Por ser um espaço para leitores, escritores, né? O pessoal da área da literatura, mas abrindo esse espaço para a questão da saúde mental, que cada vez está mais importante, porque está atingindo todo mundo hoje, né? Com essa realidade da gente. Exatamente. Assim como leitores, escritores, seguidores, ouvintes, são pessoas que sofrem, que têm depressão, que têm ansiedade, escritores, inclusive, que usam a escrita como forma terapêutica para lidar com uma depressão, com uma angústia, enfim. Então, esse espaço, né, voltado para profissionais da saúde mental é justamente para isso, para que todas as pessoas possam ter acesso a uma conversa, a uma troca de informação, enfim, para conscientizar todo mundo, não só uma classe, né, mas todo mundo. E eu estou muito feliz de ter você no meu projeto nesse mês de novembro, na boca do Natal, né? A gente praticamente já está no Natal. Verdade. Ô, Cláudio, me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco, terra boa. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço, sim. Ah, que coisa boa. Aquelas Bom, paisagens ali, né? Que estão entre as mais bonitas do mundo, conheço. é verdade. Sou carioca, sou suspeita, que realmente é muito bonito, não tem como negar. Para a gente começar esse bate-papo, né, sobre saúde mental, você é psicoterapeuta. Fala um pouquinho sobre a sua área de atuação, ô Cláudio, por favor. Tudo bem. Olha só, Monique, eu comecei, na verdade, a minha carreira como biólogo. Meu intuito era conhecer mais, né, como funciona a vida, a relação entre as formas de vida e uma melhor convivência, né, harmonia, né, que existe muito forte no meio natural, né, apesar da agressividade também existir muito o cuidado, né, entre os seres, isso está misturado. E eu levei isso para o aspecto humano. Trabalhei muito com comunidades, né, a relação do homem com o meio. E esse estudo foi avançando para esse lado mais especificamente da questão do humano, né? Na urbanização, na relação um com o outro e nas consequências disso. E aí, nessas consequências é que veio aí o intuito de mover-se mais para a importância de trabalhar o emocional, o mental. E, historicamente, existe sempre uma dificuldade, né, com relação à vivência em sociedade. Isso Freud já dizia. A gente paga um preço alto por viver em sociedade, né? Tem muita coisa boa que a gente ganha com isso, mas a gente perde também um pouco da nossa liberdade. Isso acaba aparecendo em alguns sintomas, né, que, de repente, prejudicam muito a gente. Tá? Então, essa lógica seguiu para o campo dos estudos da psicanálise, da hipnoterapia, técnicas de liberação emocional, técnicas que eu comecei a utilizar muito por conta da pandemia, né? Um contexto novo, onde você tinha necessidade de atender pessoas e todo mundo com medo nas suas casas, mas, ao mesmo tempo, ansiedade explodindo, né? Muitas pessoas assim até depressivas, porque a vida delas, em grande parte, o que movia era o trabalho e elas estão lá em casa agora, né? Ou então pessoas assim já idosas e sem ter cuidado, a atenção daquelas que queriam, gostariam de estar com elas e vice-versa. E aí depressão também aparecendo. Então, isso era uma questão importante. Então, a gente trabalhar técnicas que podiam ser também usadas nesse trabalho online foram importantes. E eu já atuo presencial e online. Por conta da pandemia, isso acabou virando uma realidade para mim também, como vários outros psicoterapeutas. Exatamente. A pandemia, ela adoeceu muitas pessoas emocionalmente por N fatores. E essa área da saúde mental acabou que ficou sobrecarregada. Não é que ela não tenha respirado depois da pandemia, não. Por quê? Nós vivemos ali a pandemia de uma maneira caótica e a gente tinha que ajudar as pessoas pós-pandemia. Porque a gente não se dá conta, mas na pós-pandemia, né, que é o que a gente vive hoje,
os resultados, as consequências do que fomos na pandemia também existem hoje. Ainda há pessoas que procuram ajuda ou que ainda se sentem meio, não vou procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, eu não estou maluca, é só... E não é isso. As pessoas tinham vergonha de procurar por ajuda quando se falava de saúde mental. A pandemia explodiu, todo mundo adoeceu emocionalmente, fisicamente, e na pós-pandemia isso ainda acontece. Você hoje trabalha há quanto tempo na área? Eu trabalho desde 2007. Trabalhando nessa área. Então, tem alguma caminhada, né? E tem também essa perspectiva que você me traz, né? Na prática, como isso aconteceu, né? Muitas pessoas tiveram dificuldades familiares com a pandemia, né? Então isso mexeu na rotina familiar, essa convivência que antes não tinha tão intensa, né? Todos os dias juntos. Outra realidade é também a questão econômica, porque mesmo depois da pandemia, a gente ainda sente os impactos econômicos, né? Muita coisa não se recuperou em relação às cidades, né? O próprio país talvez, mas muitas pessoas ainda não se recuperaram nesse sentido, né? E isso trouxe à tona muita coisa, porque na verdade a pandemia ela pode ter sido um gatilho para coisas que já existiam, porque o que acontece muito, né? A gente vê assim no dia a dia do consultório, a pessoa chega assim reclamando, tá com a pandemia, tá com aquela situação no meu trabalho, eita, tem aquele relacionamento com o meu companheiro, minha companheira, mas aquilo ali é como se fosse uma alfinetada na ferida, sabe? Porque o que está incomodando é um contexto todo, né? É uma construção que a pessoa traz, de uma convivência, de uma cultura familiar, de uma cultura, inclusive, social que a gente vive hoje, que influencia muito na gente, né? E a gente não consegue identificar. O que a gente consegue identificar é uma coisa aqui, a gente põe a culpa ali, a gente quer resolver aquilo ali como se isso fosse o problema, sabe? Então, sei lá, dizer aqui, por exemplo, a pessoa, não, eu estou comendo demais, estou engordando, será que ela está comendo demais? O que será que está fazendo ela comer demais, né? O que é que faz ela buscar, né, aquela saída, aquela válvula de escape? Né? A outra pessoa, não, eu estou bebendo muito, eu estou jogando muito, né, estou comprando muito. O que é que isso quer dizer? Na verdade, aquele não é um problema, né? Aquilo ali é uma consequência já do problema, sabe? Exatamente. Cada um usa uma válvula de escape, gente. Eu vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Minha mãe está com câncer e quando a gente descobriu há 2 anos, eu imediatamente entrei na terapia. Eu quis entrar na terapia para que eu pudesse passar por um futuro luto de uma maneira mais equilibrada. Só que esse processo que eu faço na terapia acabou desencadeando outras coisas que eu não conhecia de mim. Porque a terapia tem muito isso. Você vai jogando para fora, você vai colocando tudo para... Você vai tentando resolver as coisas. Conclusão, eu desenvolvi uma compulsão alimentar. Eu comia, engordei a peça e não sei o quê. E aí levei isso para o consultório. Consultório não, que eu faço terapia online, eu não saio de casa para fazer quase nada. Resultado de uma pandemia de quase 2 anos enclausurada. Então, eu estava fazendo muita coisa dentro da terapia, resolvendo muitas questões. E desenvolvi uma compulsão alimentar. Comia, engordei a beça. Mais um assunto para resolver com a terapeuta. E assim, por que esse processo é longo, árduo, mas é muito necessário? Porque talvez se eu não tivesse procurado ajuda e não tivesse passado pelos últimos 2 anos por esse processo terapêutico, eu sei que eu ainda tenho um chão muito grande, talvez vitalício dentro da terapia, mas eu não teria resolvido metade das coisas que estavam pendentes. Isso estava relacionado à autoestima, isso estava relacionado à minha ansiedade e isso estava relacionado a uma depressão. Tudo isso que tem a ver o que é o tema da live. Então, quando a gente passa por problemas que a gente não assume ou não recorre à ajuda,
vai ficando tudo acumulando. Eu acumulei tudo. E ter que soltar isso gradativamente não é fácil, porque ainda a gente não aceita os nossos erros e os nossos defeitos, porque todos eles estão voltados para a autoestima, que está ligado à depressão e à ansiedade. Então, o meu primeiro passo foi aceitar que eu estava com problemas voltados ali emocionalmente, que eu precisava tratar, e isso ia ser muito difícil. Quando a gente aceita esse caminho, mesmo sabendo que é difícil, a gente começa a identificar todos os nossos poréns, as nossas vírgulas. E aí a autoestima explode, a depressão explode, a ansiedade. Eu não dormia. Então, tudo estava voltado para um único foco que eu tentava esconder. Escondi a vida toda. E quando eu soltei, eu falei, cara, eu tô respirando melhor. E é um processo. Isso não acontece só comigo. Acontece com muita gente. O tempo todo. O Cláudio, por que eu tô falando isso? Desculpa, Cláudio, pode falar. Não, todos nós estamos expostos a essa realidade, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Cláudio, ele é psicanalista. Ele tem um foco do trabalho voltado para a autoestima, para essa valorização pessoal. Ele tem ali um trabalho com hipnoterapia, né, Cláudio? Isso, é o uso da hipnose na forma terapêutica. E como é que funciona essa área de atuação? Então, essa questão da hipnose, a gente ainda vê, né, um pouco de receio, né, misticismo, apesar de ter muita gente já, até no Big Brother já apareceu, né, pessoas aí levando como é que funciona, né? Mas, na verdade, o estado de hipnose, ele é uma coisa do dia a dia, Monique. Se eu te disser, por exemplo, vamos dizer, você gosta de séries, de filmes. Sério? É isso? Eu gosto do quê? De séries ou filmes? Gosto. Então, vamos imaginar que você vai lá na TV, liga lá a TV e começa lá a ver na Netflix ou em algum streaming semelhante. E aí olha lá, eita, esse aqui parece bom. Tem essa atriz, esse ator que eu gosto muito e tal. E aí você vai lá, coloca play. Não dá 5 minutos. Você esquece o nome daquela atriz, daquele ator, e você já está lá imersa na história. Você esquece até que você está na sua sala. E você está vivenciando as emoções, né, os sustos, tudo que está acontecendo lá no filme. Você está completamente focada naquilo que está acontecendo, esqueceu o que está em volta. Esse é um estado alterado de consciência. Você está até fisicamente, né, às vezes você fica, né, com a pupila dilatada, leva susto, né, fica suando frio, dependendo do filme, se for muito intenso, um filme de terror, talvez. Né, e isso são consequências físicas de um processo de alteração da consciência. E isso é hipnose. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que gosta de instrumentos, está tocando violão, a gente sabe, quando a pessoa está tocando violão, ela está totalmente imersa nas notas, lá nos acordes, no local onde vai colocar as mãos, né? Sentindo a música, né? Acompanhando com o pé, e ali ela esquece do mundo. Ali você também está no estado alterado, né? Hipnotizado. Auto-hipnotizado ali naquele caso. A gente dirige, às vezes, e quando a gente se dá conta, passou 2 quilômetros, a gente olha para um lado e para o outro, meu Deus, eu andei isso tudo. Porque eu estava lá perdido nos meus pensamentos. O meu carro estava no automático. Porque eu estava lá já naquela questão costumeira, né? No inconsciente, processo automático. E dirigir, para muitas pessoas, é como caminhar. A gente faz isso sem nem pensar mais, né? E aí a gente se perde, às vezes. Então, são estados alterados de consciência, né? A gente pode ver isso de uma forma mais ampliada, no contexto social, assim, o que é uma torcida organizada. Né? Você vê todo mundo na mesma vibração, todos eles estão com a mesma roupa, né? O mesmo foco, né? As mesmas linguagens. Ali se torna uma coisa só. E aí eles vão lá, algumas vezes até causando confusões, né? Você vê de repente, quando tem várias pessoas juntas ali, de repente, fazendo muita bagunça no ônibus, vão saindo, fica lá 2, 3, já não são a mesma energia. Já estão mais quietinhos, na deles, mas aquele
conjunto de pessoas, aquele ambiente, aquela circunstância faz com que eles mudem o estado de consciência deles, ali também é o estado hipnótico. Então, são coisas do dia a dia. A gente sempre está entrando e saindo, né, quando a gente se perde em pensamentos, em momentos onde a gente está hiperconcentrado. Porque hipnose é diferente de dormir. Na verdade, você está hiperconcentrado. Você tem acesso a essa hiperconcentração. Não só o que você sabe do dia a dia, a mente consciente, o que você usa para fazer as atividades diárias, né? A memória de curto prazo para a gente fazer as coisas que tem que fazer. Mas a gente também está mexendo com o inconsciente, que muitas vezes a gente não está atento. E é lá que estão nossas crenças, nossos hábitos, nossos valores, nossas emoções. E a gente usa isso tudo para poder trabalhar aquele conflito que a pessoa, de repente, nem sabe de onde é que vem. E através dessa técnica a gente consegue resgatar. Que maravilha! Eu confesso que eu já tinha visto alguma coisa, mas não conhecia, não tive oportunidade de conversar com alguém que fosse da área. Interessante isso. Depois eu vou ler mais sobre o assunto. Agora, Cláudio, me diz uma coisa. A gente falando aí de autoestima, de emoções, como é que a autoestima de uma pessoa, tá? Ela pode ali contribuir por um quadro de depressão ou ansiedade, ou vice-versa, como a depressão ou a ansiedade pode estar contribuindo para a autoestima de uma pessoa. Ok. Eu acredito que as duas coisas podem acontecer nessas duas direções, como você falou. O que acontece, Monique? Hoje a gente está numa realidade que, se eu falar aqui, todo mundo vai saber, né? Onde a gente tem um mundo cada vez mais competitivo, né? Onde a gente tem que parecer sempre positivo, tudo está bem, né? Aquela coisa, vamos para frente, bola para frente, não pode parar, vamos lá produzir, né? Tá feliz o tempo todo, parecer que está bem sucedido. Isso tudo, né, acaba sendo muito extenuante, né? A gente acaba tendo que muitas vezes negar coisas que estão na gente, tá? Além disso, também a gente tem um mundo cada vez mais exigente, né? No trabalho, nas relações, né? Os compromissos. É uma necessidade de cada vez fazer mais e melhor. Essa lógica de produtividade e eficiência a todo custo, tá? Uma outra questão é que a gente hoje não tem mais um espaço da gente. Muitas vezes a gente está com os likes, né? As mensagens na mão da gente aqui, né? A todo tempo, né? Se vendo os outros e comparando, poxa, eu queria ter isso, eu queria estar daquele jeito, né? Então, sempre tem uma coisa que a gente queria melhorar na vida e a gente está vendo ali que a gente não tem, a gente não é daquele jeito, não está como a gente queria. Então, existe essa invasão do nosso espaço privado, né? E a gente está cada vez mais, né, à mercê de interesses aí por trás desses algoritmos, né? Então, isso tudo gera uma série de consequências, onde a gente se torna exausto ao extremo e a gente não tem descanso para essa questão do espaço para ser nós mesmos, né? E o que acontece quando a gente não tem esse espaço, né? Quando a gente não consegue atingir essas expectativas? Isso acaba gerando para várias patologias, patologias psicológicas, né? Então, a gente vê que a gente tem hoje um boom da era da informática, né? Dessa coisa da inteligência artificial também, mas isso também tem um custo, né? A gente perde a nossa individualidade, como falei um pouco, né? A gente agora está com a vida da gente sempre escancarada, não tem nosso espaço próprio para se ouvir. Foi. Tá? Isso é a questão do momento, né? Você vê, épocas passadas, existia a Revolução Industrial de grandes inventos, o que é muito positivo, mas também tem os malefícios, né? Uma superexploração do trabalho, pessoas que trabalhavam 14 horas por dia. E aquilo era um problema da época, né? Na Revolução Francesa, por exemplo, né? Um crescimento muito grande do pensamento humano, o pensamento social, mas em compensação ali você tinha problemas muito nessa área da parte das doenças, né? Aquela questão lá da peste negra, por exemplo, né, que dizimou um terço da Europa. Então, cada época tem o seu problema, a sua dificuldade. Hoje a gente vivencia uma grande liberdade, né, para as questões tecnológicas, né, para a globalização, mas essa globalização também a gente perde um pouco quem a gente é, né? E
E aí a gente fica cada vez mais à mercê, né, dessa pressão que antes era externa e agora é interna, da gente ser sempre mais para dar conta das expectativas alheias, né, do social, da família, dos amigos, das redes sociais. Então a pressão vem de todos os lados, não tem descanso. E isso não tem limites. Essa pressão vai cada vez aumentando mais. Só que o nosso corpo e a nossa mente têm limites. E aí qual é a consequência? Se a gente não consegue atingir esses padrões, frustração, depressão, ou então, enquanto a gente está buscando essa ansiedade, que ela vai sempre aumentando, né? Porque a gente atinge uma meta hoje, amanhã a meta, quem é da área do comércio, aí, de vendedor, aí você no mês cumpre a meta, no próximo mês é um pouco mais do que aquela meta, né? Então você nunca, o presente por você ter cumprido a meta é uma meta maior. Então você nunca está, né? Você sempre está correndo atrás da cenoura. E isso causa ansiedade também, né? Então, essa lógica de a gente estar sempre, né, buscando isso vai minando o corpo da pessoa, né? A gente vive estressado, vive ansioso para alcançar a meta, e quando a gente não consegue, vem a frustração e muitas vezes a depressão. Tá? Isso está relacionado com a questão emocional, questão da autoestima. Mas eu vou esperar você falar aí, que eu estou achando que você quer falar. Não, não, pode concluir, não tem problema. Tranquilo. Então, o que eu estou vendo assim é essa lógica assim que a gente está cada vez mais virando, né, máquinas de produzir, né? Isso está gerando problemas diversos. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, essa mania agora que todo mundo tem de diagnosticar, TDAH. né? Todo mundo agora quer um diagnóstico. Pronto. Todo mundo agora é autista ou tem TDAH. Tá imperativo. Isso, né? Então você veja, o que é essa realidade de hoje? Se você coloca a pessoa no ambiente, imagina, tu vai para um espaço, um spa, no meio da natureza, com a cachoeirinha lá batendo naquele bambuzinho, né? Você acorda tranquilo, vai fazer uma meditação, vai caminhar na natureza, vai tomar um banho de piscina, né? Vai fazer alguma coisa de manhã, um trabalho lá no lugar e tal, depois vai conversar. É um ritmo, né? Mas imagina, tu acorda com o alarme tocando, corre pro café, liga a TV, vai escutando CBN no rádio, e no engarrafamento, chega lá, tem 300 coisas te esperando, o telefone tocando, o chefe chamando, não sei o quê. E aí você tem que ser muito ativo para conseguir cumprir os compromissos. Essa hiperatividade é uma coisa da realidade atual. Então não significa que todo mundo tem TDAH, mas a pressão do meio faz com que a gente seja hiperativo, né? E às vezes não é nem hiperativo aqui, né? Eu sou uma pessoa tranquila e tal, mas a mente está, né? Correndo, pensando, já organizando o próximo evento, a próxima coisa. Isso é a hiperatividade também, né? Não significa que a pessoa tem TDAH. Isso é uma consequência do meio. Se você tirar a pessoa do meio, será que ela vai estar daquele jeito? Exatamente. Né? Então, essa questão tem muito a ver com essa realidade hoje, porque a gente está muito preocupado com a questão, né, da inteligência artificial hoje em dia, que de repente é uma questão que pode impactar nos nossos empregos futuros, né? O que é que pode ser que venha de ruim com isso também? Se a gente fala que toda época tem seu lado bom e seu lado ruim, o que é que pode vir de ruim também com isso, né? Mas, na verdade, antes da gente estar fazendo esses robôs, produzindo esses robôs nessa intensidade, a gente já vem, há algum tempo, produzindo androides. Somos nós. A gente está se transformando em máquina de fazer. Máquina no de produzir. filme do Charlie Chaplin, a gente vê isso, não né? É pro nosso... Do operário. Okay. Ele entra na exaustão, porque ele está fazendo a mesma coisa. Quem nunca viu esse filme do Charlie Chaplin, assiste até no YouTube. Ele mostra essa realidade já na época dele, onde ele é programado para fazer a mesma coisa durante 8 horas, 10 horas. E aí, no meio, ele entra em parafuso com aquela genialidade que ele tinha. Ele mostra como uma pessoa é levada à exaustão dentro da atividade dela, voltada a 8, 10 horas por dia, fazendo a mesma coisa que nem um robô. Ali ele já mostrava que nós éramos robôs, que nós somos e continuamos a ter essa mesma mentalidade. Na época lá, ele mostrou isso dentro de uma fábrica, né? E retrata exatamente isso que o Cláudio está falando. Você falou isso agora, eu lembrei de uma coisa que você mencionou um pouco antes aqui na nossa conversa. Que às vezes, né, a gente percebe-se com insônia, com dificuldade de dormir, e
Sabe, por exemplo, um sintoma que está cada vez mais generalizado é justamente esse. Porque dormir, o que é que significa dormir? A gente está perdendo tempo de estar produzindo, de estar fazendo algo. Quer dizer, veja que o próprio bem-estar da gente, que dormir é uma questão, né? A gente está bem, está sendo minado pela necessidade de produção que atende não exatamente ao nosso interesse, né? E aí, essa necessidade de dormir, ela pode estar sendo impactada no sentido de você dormir menos, porque acorda mais cedo para poder fazer mais coisas, ou dorme mais tarde para poder conseguir atender algumas questões, né? Ou então nem conseguir dormir direito. Por quê? Porque a sua mente está lá, ó, trabalhando. 80% dos problemas de insônia hoje são por questões de mente acelerada. Né? Então, a gente tem uma realidade que a gente vive uma situação onde a gente parece que é bipolar. Né? Porque se a gente está lá no Instagram, todo mundo feliz e tudo mais, está tudo bem, tudo maravilhoso. E de repente a gente não está naquele estado, porque nem todo mundo é sempre daquele jeito, né? Então, se a gente não se encaixa naquele padrão, naquela realidade fictícia, se a gente vai viver de aparência, a gente de repente pode ficar se sentindo fora, se sentindo excluído, e aí vem a tristeza. Então, a gente está triste ali, ou está alegre ali. É uma coisa meio É bom você meio tocar doida, nesse assunto, né? porque eu acho que hoje as redes sociais têm um papel fundamental na saúde mental. Mulheres, vou dar um caso aqui, um caso básico. A menina de 29 anos, modelo, linda, com dinheiro, famosa e rica, falaram do joelho dela. O joelho dela era feio. Ela foi fazer uma lipo no joelho e morreu. Então, o papel das redes sociais, que dá visibilidade a esse tipo de coisa, papel e palco para gente doente, porque os haters são pessoas adoecidas. Eles estão na internet para julgar, criticar, difamar. Isso está ligado à saúde mental, isso está ligado à autoestima. Você precisa me deteriorar para se sentir bem. Você precisa dizer que eu sou feia para se sentir bem. Você precisa me chamar de gorda para se sentir bem. De baixa, para se sentir bem. Para que você me cause algum tipo de reação e eu vá procurar alguma forma estética para mudar o meu corpo, para te agradar. Então, as pessoas hoje estão enlouquecidas por um padrão. Elas querem fazer parte de uma rede social ali que ela se sinta bem confortável. E para isso, ela adoece. A autoestima dela foi deteriorada na rede social. Na rede social, ela vê todo mundo viajando, todo mundo feliz, os casamentos são incríveis, os filhos são maravilhosos, a bolsa nova foi cara. Tudo na rede social para ela é lindo, menos a vida dela, que é uma porcaria. Que ela não está viajando porque o casamento dela não é feliz, porque ela não consegue fazer sei lá o quê. Então, esse papel da rede social, do Instagram, TikTok, entre outros, afeta diretamente uma pessoa manipulável, vulnerável. A gente tem visto o tempo todo influencers se matando porque eles não são aceitos nesse mundo digital dentro de um padrão. Porque ele é feio, porque ele é esquisito. As pessoas estão cada vez mais adoecidas. Não há autoestima nas redes sociais. Porque essa estima de 101% de que todo mundo é feliz, desculpa, eu não acredito nisso. Ninguém coloca o tarja preta na rede social. Ninguém, hoje eu acordei e vou tomar meu Rivotril já já. Ninguém faz isso. Ninguém aguenta
está 100%, né? Nessa intensidade de felicidade 100%, porque a gente não é 100%, né? A gente tem influência de acontecimentos. A gente vai pensar o que aconteceu com o Whindersson Nunes, por exemplo, né? Teve aí um momento que ele estava com crise de ansiedade, né? Um cara super pra cima e tal, né? Que faz todo mundo rir e tal, mas ele é uma pessoa e não dá para viver de máscara o tempo todo, né? O Jim Carrey também jogou tudo para cima e disse que não, eu vivia aquilo ali, tudo que eu fazia, né? Era uma máscara que eu usava. Ninguém é assim o tempo todo, né? E aquilo ali estava me fazendo mal, porque eu tinha que sempre ser daquele jeito e eu não podia sentir e viver aquilo que também estava acontecendo comigo, porque eu tinha que ser aquele personagem. Isso vai minando a pessoa, porque o que acontece? Você está indo contra a sua própria voz, sua autoimagem, o que você está sentindo, né? Então, quando a gente vê esse contexto de que a gente tem que ser aquela pessoa, né? Nas redes sociais, ou que a gente tem que ter aquele nível de sucesso, tem que ter aquelas coisas, aquele status, né? Aquela vida perfeita, é semelhante. A gente está se cobrando uma realidade que não é real, não se pode, né? Vivenciar de fato, né? Independente das redes sociais, Sim. todo mundo usa máscara para se relacionar com o outro, né? As redes sociais, eles ampliaram o poder dessa necessidade, tá? O que acontece é que se a gente segue essa diretriz, né, de sempre buscar fazer mais, produzir mais, ser quem a gente não é, né, a gente atende a uma coisa que a gente quer, que é de se pertencer, né, a algo maior, aos amigos, à família, né? Isso acontece nos ciclos menores também, né? A gente também quer ser aceito, mas isso vai contra algumas coisas que são até bem mais profundas, que são nossos valores, né, nossos desejos, né? E a necessidade de contato humano real, não superficial, como hoje em dia, né, a vida está coberta de superficialidade. E essa questão do contato com a natureza também, né? A gente está perdendo isso. Então, isso tudo gera um impacto, né? Quando a gente não segue nossos valores, quando a gente não segue o que a gente acredita, o que a gente gostaria de estar fazendo, a gente está ferindo a gente mesmo, né? Então, essa base é a autoestima, né? Se a gente não se conhece a esse ponto de saber o que é que nos faz se sentir bem, né? Se aquele desejo ali, será que aquele desejo que eu tenho ali, ele é meu ou ele foi implantado? Seja pelos meus pais, seja pelo meu contexto de amigos, seja pela mídia, hoje com as redes sociais, né? Que o tempo todo já está mandando para você aquilo que você tem que comprar, aquilo que você tem que assistir, a notícia que você tem que ver, percebe? Então, você está sendo minado o tempo todo. E se você não tiver consciência do que você gosta, do que você quer, de quem você é, isso tudo é complicado, porque a gente está agora sendo um produto e as redes sociais, né, a mídia está comprando a nossa atenção. E a nossa atenção está sempre voltada para fora. Como é que a gente vai se conhecer se a gente não se voltar para dentro? Tá? Então, é um trabalho que se faz também dentro da clínica terapêutica, bem comum hoje. Porque muitas vezes a gente pergunta às pessoas, né, o que é que é importante na sua vida? A pessoa não sabe dizer. Então é preciso 1, 2 sessões para a pessoa perceber, né, o que é importante para a vida dela. Né? E aquilo ali é justamente a base da construção dos valores dela. Exatamente. As pessoas às vezes sabem, mas elas não sabem como atingir aquilo ali, como chegar àquilo que ela gosta, que ela precisa, né? A viver de acordo com os valores dela. Isso é uma dificuldade também, né? Isso aí acaba o quê? Mostrando como ela não se conhece, né? Como é que ela então vai gostar dela, né? Ela quer o quê? Gostar daquela pessoa que ela precisa ser para que as outras gostem. Esse é um modo, né? E aí isso tudo é uma dificuldade grande, porque não tem como a gente criar algo numa base que não existe, né? Se a gente não sabe o que a gente gosta, a vida que a gente quer, a gente deixa que a vida leve a gente. O autoconhecimento. Por conta dessa outra necessidade que existe, da necessidade da gente se sentir aceito, de fazer parte. Mas que não é a única. Mas a gente fecha os olhos para outras necessidades que fazem com que a gente viva a vida profunda, quando a gente realmente vive do jeito que a gente vive. Agora, ô Cláudio, me diz uma coisa. Você com essa experiência nessa área de atuação, né? É possível que a gente consiga aí, por exemplo, tratar a ansiedade, a depressão, principalmente, sem trabalhar a autoestima? Eu creio que não. Primeiro, por esse contexto ambiental que a gente vive, né? Todo mundo está imerso nessa realidade. Uma realidade que nos leva a ser quem a gente não é,
uma realidade que nos transforma em produtos, né? Uma realidade que nos esforça, né? Nos faz desesperadamente produzir a todo custo para a gente ter o que a gente acha que tem que ter, para ser quem a gente acha que eles acham que a gente deve ser, né? Porque na verdade isso não é uma questão que vem de dentro, né? A gente é criado e influenciado nesse sentido. Então, por essa perspectiva, não. Pela perspectiva também familiar. Quantas famílias, né, criam expectativas nos seus filhos e não simplesmente querem entender o que é que os filhos, né, querem para suas vidas, né? Quem são aqueles filhos, né? Então, de repente, eu tenho um filho que ele tem uma aptidão para artista, mas eu não quero saber, porque eu quero que ele seja um jogador de futebol melhor do mundo, eu quero que ele jogue bola, eu quero ver o treino dele, eu fico lá, vamos lá, meu filho, faça o gol, cara. Então, o quanto não tem dos pais. A verdade é que a maior parte, eu não vou dizer 100%, tá? Mas eu vou dizer 99%. Problema de criança e adolescente não está na criança e na adolescente, está nos pais. Então, esses pais jogam a sobrecarga nessas crianças, tá? São as suas próprias frustrações que eles refletem nessas crianças, né? Eles não podem ser aquilo que eles querem, então eles querem que as crianças sejam aquilo que eles não podem ser, porque eles têm que ser pais, têm que ser bem-sucedidos, têm que ser os profissionais bons, têm que produzir, têm que fazer aquilo. Então, isso é outro momento que você tem um prejuízo da autoestima dessas crianças, né? A gente cresce nesse contexto, né? Então, não tem como a gente trabalhar uma pessoa que está com um quadro depressivo sem entender para ela, né? O que é que leva ela a estar sem disposição para viver, sem motivação, né? Sem buscar com ela de novo, entender quem aquela pessoa é, né? Entender o que é importante para ela na vida dela, identificar com ela o que é que ela tem de potencialidades que de repente até nem são compreendidas ainda por ela, né? Algumas foram esquecidas porque ela meio que está numa vibe aí de, né, desanimação, mas tem outras que ela nem conhece. Então esse resgate do eu, do self, ajuda a pessoa, né, a perceber quantas oportunidades existem ainda na vida, né? Porque às vezes a pessoa está numa depressão por uma perda grave, né, de uma pessoa, mas também às vezes de uma capacidade. Imagina você sei lá, um esportista qualquer, uma esportista que de repente perde a capacidade de exercer aquilo ali que você fazia o resto da vida, né? Quer dizer, ao longo da vida e não pode mais fazer. Aquilo que fazia você ser quem você era perante a sociedade, né? Então a gente pode pensar naquela Valesca Oliveira agora, o que aconteceu com ela? Se suicidou. Ah, sim, da jogadora. Teve uma situação do casamento que estava lá em risco, né? O casamento dela ia se acabar, mas se ela continuasse sendo a Valesca do vôlei, campeã olímpica, né? Mas foram duas perdas, né? A perda do casamento e a perda daquilo que ela era. Mas assim, essa é a questão. A gente não é só a jogadora de vôlei, a gente não é só a esposa. A gente pode ser muito mais. Quando a gente se conhece e identifica as nossas potencialidades, mesmo que uma potencialidade ela não esteja nem tão ativa, a gente sabe que a gente tem ela, né? Tem essa possibilidade. Então, eu posso ficar desempregado, eu posso perder uma esposa, uma separação, né? Posso perder uma habilidade que eu tinha, e nem assim eu vou perder a minha capacidade de viver, né? De querer buscar a minha motivação para viver. Então, a autoestima ela também está relacionada a isso tudo, né? A ansiedade de você sempre querer fazer mais, buscar fazer mais, é o quê? Está faltando alguma coisa. Essa pessoa está querendo alcançar alguma coisa para poder ser feliz, para poder ser aquela pessoa que ela acha que tem que ser. E quem disse que ela tem que ser outra pessoa? Percebe como isso também tem a ver com a autoestima? Exatamente. Está tudo relacionado. Esse exemplo da Valesca é muito interessante, né? Porque é isso que você falou. Diante da sociedade, ela não era só a jogadora de vôlei. A gente não sabia quanto tempo ela estava nesse caminho de baixa estima, enfim. E aí isso já levanta uma outra questão, né? Na sua opinião, no seu ver, no seu olhar profissional, quais aí são os principais sintomas, ou alguns sintomas de alerta que uma pessoa com baixa estima possui e acaba ali automaticamente contribuindo tanto para a depressão quanto para a ansiedade? Então, tem uma frase assim que a gente pode colocar até como
um direcionador para isso, né? Então, para ele dizia que todo excesso tem uma Ah, falta. alguém falou isso aqui na live. Indica uma falta. Então, imagina um cara que chega lá no bar, no maior carrão que tem, um som ligado alto, né? E desce lá com a roupa toda de marca, todo bonitão, com a barbinha feita, todo perfeito, né? Chega lá e tal. O que é que aquilo quer dizer, né? Por que aquele esforço todo, aquela necessidade toda, né? Naquele sentido? O que é que tá faltando para ele, né? Então tem alguma necessidade aí que não está sendo atendida, né? De repente de aprovação, de aceitação, de estar participando do social, se sentir poderoso, né? Então tem muita coisa aí, né? Uma pessoa nas redes sociais que de repente quer aparecer muito lá, né? De repente também tá buscando algo, né? Uma pessoa que está lá com aquela luta atrás da perfeição no trabalho, né? Bem perfeccionista, né? O que é que tem de excesso aí? Por que ela tem que ser tão perfeita? O que é que isso indica, né? Qual é a falta que tem? Na verdade, talvez ela se sinta, né, uma pessoa que não é capaz o suficiente. Tem que todo tempo estar provando, né, a sua capacidade. Então, esses excessos, né, um excesso de ter que fazer tudo para todo mundo, né, para estar bem com todo mundo, não pode dizer não. Por que isso? Por que ela não pode dizer não? O que será que ela perde se ela dizer não? Né? Então, a gente vai começando a perceber, né, a consequência, né, o medo de repente, você não ser mais aceito, não ser mais querido, né? Então, aí você vai percebendo como isso tem muito a ver com a autoestima, né? Essa dependência emocional. Nesse caso aí. Dependência emocional, eu gosto No dessa caso. palavra. Eu gosto desse termo, dependência emocional. Eu gosto não de maneira positiva, porque eu conheci muitas pessoas que são dependentes emocionais na minha vida e eu não entendia que aquilo era uma espécie de dependência emocional. A gente está vivendo numa era, numa geração, onde isso está sendo abordado o tempo todo. Mulheres, homens estão cada vez mais sendo dependentes emocionais de relações para não ficarem sozinhos. Então, eles se submetem a situações para não estarem sozinhos, para não serem excluídos. E isso também está relacionado com a autoestima, né? O Cláudio, como é que você, dentro da tua área, trabalha essa volta, esse cuidado à depressão, a uma pessoa com a estima em processo gradativo, né? Porque não é da noite para o dia. Como é que você atua dentro hoje da sua área com pessoas que têm esse quadro que a gente está abordando? Então, Monique, o primeiro passo é a gente criar uma conexão com essa pessoa. É importante que exista uma relação profunda, né, entre o terapeuta e o paciente, o cliente, como assim se deseja falar, né? Porque isso vai abrir o canal, né? E nesse canal que se abre, a pessoa vai confiar para ir trazendo os contextos, né, que ela acha que são os conflitivos. E muitas vezes não vai trazer o principal conflito de início, tá? Isso também vem dos nossos próprios mecanismos de defesa para se proteger, né? Se uma parte da gente vai para a terapia, mas tem outra também que, né, não quer se expor. Então é um processo, como você falou. Mas a partir do momento que a pessoa vai trazendo aquilo, né, a gente vai identificando, né, que a coisa que está sendo expressa no presente hoje, ela tem uma construção dentro de um contexto familiar, né, que de repente trouxe inseguranças, né, trouxe sensações de incapacidade, né, de repente a gente tem um pai, uma mãe presente fisicamente, mas não tem emocionalmente, sabe? Ou a gente tem assim uma família onde existem comparações entre irmãos, entre pessoas da família, né? Jeitos de ser, tá? Jeitos de ser que são assim infinitos. E se você passa para um nível mais, que é uma coisa assim mais perceptível, né? Por exemplo, uma identidade sexual, né? Imagino que não é uma pessoa dessas, né? Sem nenhuma expressão
escancarada, né? Às vezes só indiretamente, olhares e tal, a pessoa sente, né, como aquilo ali, ela não se sente parte daquilo, né, daquela família. Isso vai minando a pessoa, tá? Isso vai fazendo com que a pessoa não confie mais nas suas capacidades, se ache menos. Isso vai fazendo com que ela comece a criar suas neuroses, né? De ter que ser perfeita, de ter que compensar em alguma outra coisa, né? Muitas pessoas que se sentem excluídas na vida, elas tentam compensar, de ser o melhor profissional, né? A melhor alguma coisa. Isso é uma forma de compensação. É uma coisa boa, por um lado, porque você realmente, né, atinge algo que é bom para você, né? A gente chama isso de uma sublimação, né? Você vai, através de alguma atividade, atender a uma dificuldade que você tem, a uma carência que você tem, de uma forma sadia, né? Socialmente aceita, vamos dizer assim, né? Mas isso também diz, né, de uma coisa que está machucada, né? De uma não aceitação, né, da sua sexualidade, por exemplo, ou então do seu jeito de ser, né? Não precisa ser nada assim, né? Às vezes só uma personalidade, né? Uma personalidade, uma pessoa que é muito, vamos dizer, um protagonista, né? Extrovertido, que aparece, que fala, que faz, né? De repente aquela pessoa, né, na família é valorizada, e outra pessoa que é mais na dela, que é mais consciente, que é mais, né, gosta de conversas mais profundas, ao invés de conversas em grandes grupos mais superficiais. Então, cada um tem seu jeito. Isso tudo, né, dependendo do contexto, vai fazendo com que a pessoa vá se questionando, né? Será que tem algum problema comigo, né? Então, isso a gente vai identificando nas conversas, e muito está vindo dessas realidades da infância, né? O que hoje está ativo, ele é tipo um gatilho, né? Uma situação no trabalho que causou um desconforto. Mas por quê? Porque minou lá aquela autoestima que foi construída. Então a gente vai construir esse quebra-cabeça juntos. A pessoa vai identificar. E muitas vezes ela não traz isso diretamente, né? A gente vai ver nas entrelinhas. Então a gente tem que sair como um detetive, lapidando aí a situação para identificar. E o mais importante não é a gente identificar, né? É ela perceber. Quando ela percebe, aí ela identifica como isso, né, não precisa ser daquele jeito, porque ela está presa emocionalmente naquela situação lá. Mas se ela percebe, identifica com a maturidade hoje, né, que aquilo não precisaria ser daquele jeito, né, entende como é que foi que aquilo surgiu, aquilo perde o efeito, sabe? E de repente para de influenciar na vida dela. O negócio é a pessoa trabalhar o autoconhecimento, a autoestima, é um processo longo. Agora, você acredita que, por exemplo, uma terapia em grupo, dependendo do caso, obviamente, você acha que pode ser um método aí um pouco mais benéfico para uma pessoa que tem esse quadro onde a autoestima, a ansiedade e a depressão estão correlacionadas? Acredito sim. A gente tem exemplos em grupos com os alcoólicos anônimos, né? Tem outros grupos que já mostram resultados positivos. E mesmo num trabalho assim que não seja dessa área, né, de adição, né, de algum vício de bebida, alguma coisa nesse sentido, tabagismo, a gente vê que para algumas pessoas, né, é importante ter esse trabalho em grupo. Pessoas que têm uma dificuldade de socializar, pessoas que realmente gostam de trocar essas experiências. Já outras pessoas são mais contidas, né? Gostam realmente de se sentir mais seguras, ela e o terapeuta. Tá? Então, vai muito de cada caso. Para alguns casos, é bom as duas abordagens. A gente tem uma abordagem, né, para a pessoa também identificar os outros problemas, como cada um está reagindo aos problemas, os insights, né, as percepções que essas pessoas do grupo também trazem sobre suas próprias vidas, vão ajudar ela a identificar, né? Além dela ter a oportunidade com o terapeuta dela particular de dizer tudo que ela de repente não pode dizer, não se sente à vontade de dizer num grupo, sabe? Entendi. Você acha que um perfil assim antissocial, ele pode estar aí, não, ele pode não estar relacionado à baixa estima? Ou você acha que não, que o antissocial, aquele recluso, aquele que não gosta às vezes de sair, de socializar, enfim, não tem nada a ver com autoestima ou baixa estima, é só uma característica da personalidade? Eu acho que tem essas duas opções. Eu acho que existem pessoas que são introvertidas, né? Pessoas introvertidas que gostam de ter seu conforto, do seu espaço. Então, em vez de ir para um bar à noite, gostam de ficar vendo um Netflix com o seu companheiro, sua companheira, seu gato, seu cachorro, seu filho, né?
preferem uma companhia boa, com que a gente pode se relacionar bem intimamente, do que várias pessoas juntas que de repente são conversas superficiais, por exemplo, né? E de repente também existe o caso, né, de pessoas que são antissociais no sentido de terem um transtorno, né? Já é diferente, né? É de repente uma pessoa que não aceita regras, né? Que não consegue viver em sociedade, né? Que cria problema, que agride, que é outro estilo, né? E isso vem muito de uma característica de uma formação onde ela sofreu agressões, onde ela teve ameaças, né? Desconfiança, insegurança, a vida toda dela, né? Ela, para viver nesse contexto, desse ambiente agressivo, o que é que ela fez? Que a mente é um universo, a mente é uma coisa assim que você não sabe o que pode acontecer. Dependendo da situação, cada pessoa pode reagir diferente. Mas para aquela pessoa, a saída dela para sobreviver foi o quê? Ficar agressiva, né? Então ali ela rompeu, ela disse, não, agora sou eu sozinho nesse mundo, né? Então eu tenho que sobreviver e tal. E essa pessoa não gosta de socializar, quer ficar no lado dela, quer realmente só aproveitar as oportunidades. Se tem uma situação social que de repente ela pode tirar uma vantagem, ela tira, né? Mas isso é um transtorno. No caso assim da personalidade introvertida, isso é simplesmente um estilo de ser, né? Pessoas que gostam mais, por exemplo, de curtir a natureza, né? Contemplar, do que, por exemplo, ir para o shopping center, né? Onde vai com muita gente, beber, conversar. Então é só de estilo de ser mesmo, não tem nenhum problema, nenhuma anormalidade Muito nisso. bem. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, Cláudio, o que a gente não deve fazer quando conhece, quando convive, quando sabe que aquela pessoa está com depressão ou passando por um período de ansiedade ou que tem aí uma baixa estima? Eu acredito que essa é uma pergunta muito apropriada e que todo mundo que puder ouvi-la vai poder refletir, porque existe a tendência, dentro disso que a gente conversou hoje aqui, né, dessa de querer produzir, botar para frente, ser feliz, ser positivo, de querer colocar aquilo ali como se fosse besteira, né? Que nada, levanta, bola para frente, vamos embora, vamos lá que a vida é linda, vamos produzir, para de chorar, levanta, vai fazer o teu, né? E não sabem que tem muita coisa por trás disso, né? Para uma pessoa estar numa condição de depressão. E que todos nós estamos passíveis disso acontecer, né? Basta uma conjunção de situações aí que a gente poderia estar, né? Imagina, chega uma pandemia, a pessoa é demitida e a esposa separa dele, né? Ou então, de repente, seu pai falece de Covid, aí a sua mãe fica depressiva, e aí você tem que cuidar da sua mãe, e aí você influencia isso tudo na sua família. Veja, duas coisinhas que acontecem, né? E aí você, de repente, pode ter o seu equilíbrio emocional abalado, tá? Então, a gente não pode chegar para a pessoa, né? E querer dizer para a pessoa o que fazer, né? A gente não vive a vida daquela pessoa. Então, a primeira coisa que seria, né, para a gente pensar nesse sentido, né, é pensar com empatia, né? Aquela pessoa é uma pessoa como eu. E se eu tivesse naquela circunstância daquela pessoa, eu também estaria necessitando do quê? De compreensão, né? Em vez de ignorar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, né? Mas uma escuta, simplesmente, ou simplesmente o fato de estar junto, algum gesto de compaixão, né? Da pessoa sentir que você está com ela. Então, isso são coisas positivas que a gente pode fazer, né? Porque aconselhar é uma coisa assim que não é uma coisa tão fácil de fazer e acho que o melhor conselho seria a gente perguntar a ela, né? O que é que ela está passando, o que é que eu posso ajudar, né? Porque quando a gente coloca imposições e a gente coloca a pessoa de novo nessa realidade, que muitas vezes é o que nos leva a ir para a depressão, né? Essa realidade de pressão, de cobrança, né? Então a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? A gente está naquela vibração ainda da ilusão, né? A pessoa que se frustrou com isso, entrou em depressão, ela não aguentou aquela situação, porque na verdade é uma situação que não é para a gente conviver com ela. Na verdade, se a gente for pensar, tem um sábio
Jiddu Krishnamurti, que diz que se adaptar a uma sociedade doente não é sinal de boa saúde. Na verdade, a sociedade do jeito que ela está, né, pressionando a gente o tempo todo, cada vez mais. Nada que a gente faz é suficiente, né? Buscando com que a gente seja sempre diferente do que a gente é. Né? Tudo isso leva a gente a uma pressão que cria esses tipos de situações, né? Uma ansiedade, uma depressão, um estresse. E aí, o que a pessoa, né, precisa, na verdade, é se encontrar com ela mesma. E não um caminho de volta para essa loucura. É a gente se colocar no lugar do outro, né? O Clóvis está falando aqui. Vimos que um autor que foi entrevistado se matou. Será que no livro que escreveu dava para perceber que tinha vontade? Falta de fé e de convivência com pessoas tóxicas contribuem, né? Fé não tem nada a ver com depressão. A pessoa não tem depressão porque não tem fé. Tem nada a ver. Fé é outra coisa. Eu entrei, eu vi aí pessoas tóxicas estão relacionadas à saúde mental diretamente. Uma pessoa tóxica te adoece. A falta de fé, não. Você não precisa ter fé ou não ter fé para ser um depressivo. Não tem uma correlação. E você botou esse comentário aí, né? E eu vou... Só um minutinho, tá, Cláudio? Que eu vou ler aqui para o pessoal. Falar desse meu escritor. A última postagem, uma das últimas, ele falou o seguinte: olha como a cabeça já estava funcionando. Meu último laço foi desfeito. Meu último grito permitido. Meu último sopro de voz calou-se para sempre. Encherei minhas veias de sombras artificiais. Beberei como quem bebe ácido sulfúrico e se propõe ao único estado permanente e irreversível. Depressão tem a ver com dores, traumas, uma bagagem emocional que a gente não pode nem criticar nem julgar, que a gente não sabe o que aconteceu. Bom, aqui na página do Cláudio, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre todo o trabalho que ele abrange, né? Inclusive conhecer ele um pouco mais, as atividades que ele exerce dentro da área. Existem postagens dentro da página dele, inclusive de relatos de pacientes ali. Se eu não me engano, é uma live que ele fez também, né? O relato de um paciente que liberou a carga emocional e mudou a percepção de um evento vivenciado durante uma sessão de EFT. O que é EFT? EFT é uma técnica de liberação emocional. A sigla ela vem do inglês, né? Emotional Freedom Technique. Mas é uma forma de você trabalhar com hipnose, onde você coloca o foco da pessoa de 3 formas. Né? Você trabalha o foco com a imagem mental de algo que aconteceu. Você toca em alguns pontos, né, do corpo para fazer a pessoa se conectar também com aquilo ali. Né? São pontos de centros energéticos, né, no nosso corpo. E a gente vai falando do que aconteceu. Né? A gente vai trazendo frases com relação ao que aconteceu. Né? Então você está trabalhando sinestesicamente, né, com os toques. Você está trabalhando com o visual, né, na sua mente e ainda com a parte auditiva. Né? Então é uma imersão ali naquela situação para liberar a carga emocional. E aí, para te dar um exemplo, imagina que a gente está numa crise de ansiedade. A gente não consegue pensar direito numa crise de ansiedade, né? Mas se a gente libera aquela ansiedade, a gente consegue, de novo, pôr o pé no chão, né? Ver o que é que eu vou fazer. Não, vou fazer primeiro isso, depois vou fazer aquilo, né? O que acontece às vezes é que questões do passado, quando a gente pensa nelas, estão envolvidas em emoção, a gente não consegue olhar para elas, não consegue suportar aquilo, né? Se a gente libera a emoção, a gente consegue entender aquele contexto e aí, de forma igual, perceber o que aconteceu, por que aconteceu, né? Quais responsabilidades estavam envolvidas, né? Que aquilo não foi culpa minha, né?
que aconteceu por conta de uma situação ambiente lá, de uma realidade que de repente não poderia ter sido diferente. E isso faz com que a pessoa mude o padrão dela com relação àquilo ali, né? E aquilo ali pode impactar em várias coisas do que hoje ela está vivenciando, né? Se ela não compreende aquilo, ela pode simplesmente aceitar também. Uma outra forma, pelo menos aceitando, ela também vai ter um retorno positivo daquela prática, né? E o que às vezes acontece também é uma ressignificação. Você vai mudar tudo aquilo ali como aconteceu na sua mente, vai trazer uma nova vivência do que aconteceu, como se você identificasse coisas que antes você não tinha percebido, e aquilo muda. Agora eu sei, não, então aquela memória, aquele registro, vai ser outro na sua mente, né? Pode, de repente, uma coisa que era ruim se transformar numa coisa que é boa. E isso também tem um impacto na sua Muito vida. bem. E aí vocês vão poder acompanhar na página do nosso profissional, Cláudio, várias questões, principalmente o período do apego emocional, equilíbrio pessoal, a importância de fracassar. Ele tem ali várias questões abordadas no perfil dele, tá, gente? Qual é o seu Instagram, Cláudio? C Avelar, com 2 L's, PSI. PSI. Cavelar Você PSI, né? hoje atua de segunda a sexta, horário comercial, online e presencial? Isso, Muito exatamente. bem. Então, gente, já segue o nosso psicoterapeuta Cláudio Avelar no Cavelar, com 2 L's, Psi. Se alguém tiver alguma curiosidade, informação, entre em contato com ele, procure ajuda. Se vocês estão aí passando por um processo, estão sentindo que o negócio não está bom emocionalmente, procure ajuda. Ajuda especializada, profissionais. Não é o vizinho, não é o titio, não é o influencer do TikTok. É profissional, qualificado para atender a sua necessidade. Cláudio, querido, ficaria aqui com você mais 1 hora batendo papo. Estou muito feliz de ter você no meu projeto. Quero te agradecer mais uma vez por toda essa conversa. Obrigado. Volte sempre que você quiser. E muitíssimo obrigada, tá? Obrigado, Monique, pelo convite. E espero que a mensagem aí tenha ficado, né? Que hoje, se a gente fosse pensar no que é mais importante para a gente, né? Focar nossa atenção, né? Numa época que tanto nos aliena de nós mesmos, seria da gente buscar mais contato com a natureza, né? Que hoje a gente vive nas telas. Buscar mais relações pessoais significativas, em vez dessa superficialidade que a gente vive hoje, né? De aparências. E principalmente esse contato consigo mesmo. A gente buscar cada vez mais se conectar com nós mesmos, saber o que a gente gosta, né? O que um pôr do sol significa para mim, né? O que é que eu estou sentindo agora, né? Se aquilo ali vai fazer bem para mim, né? Ao invés de a gente buscar, né, tá no mundo que só faz nos desconectar de nós mesmos. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto para mais bate-papo. Cláudio, querido, obrigada. Obrigado, Monique, por tudo. Obrigado, pessoal.